Aqui alguns testezinhos para começarmos a nossa live com a professora Carol Curiel. E aí, Carol, tá me ouvindo? Escuto. Você tá me ouvindo? Acho que esse fone não tá resolvendo nada. Tá, tô ouvindo. Tô ouvindo tudo Melhor. bem. Tudo bom? Boa noite. Bom dia, Karen. Tudo bem? E aí, Querida. Carol, como você está? Tô bem, graças a Deus. Saímos de um final de semana delícia aí de dança. Então aí. E você? Como que você tá? Ai, tô ansiosa por essa live, gente. Tava muito empolgada em fazer essa live contigo, Carol. Gente, nós somos duas Carols. Uma da dança do ventre, a outra da dança cigana. E essa Carol, primeiro eu gostaria de te agradecer por estar aqui na nossa primeira live sobre o tema dança cigana. Para Eu nós, que quero te agradecer. Para mim também. Eu aqui, gente, tô engatinhando na dança, tá? Estou aí, estou aprendendo muito, vou compartilhar com vocês o que eu puder. Eu sou apaixonada pela dança, então, assim, se eu não parar de falar, você fala, pode ser. Mas primeiro eu quero te agradecer muito também pelo convite, pelo carinho sempre, não só comigo, né? Porque eu não canso de falar que eu amo essa página. E ela tem crescido e ela merece crescer cada vez mais, porque a gente tem que levar um pouquinho. Se eu sei pouco, como que você sabe, a gente vai somando e a gente vai levando informação e a gente vai fazendo trocas e vai crescendo. E a gente tem que fazer isso, né? Por nós, pelo nosso segmento, pela dança, pela arte, porque a gente sabe como que é a arte, né? Não é uma coisa muito fácil da gente viver. E quanto mais a gente puder fortalecer e se fortalecer, a gente ganha milhões. Então, a sua página ela proporciona muito isso, né? Porque ela abre tanto para os experts, para os maiores, para os que nós admiramos e espelhamos, e abre para quem está começando, engatinhando, e isso daí só faz crescer, tanto que a página só cresce. Então, assim, você sabe, né, do meu carinho. Faço questão de participar de tudo, tô aí, estamos juntos e ah, vamos Carol, crescendo e muito obrigada. somando. Carol, por você ter aceito o convite. A proposta, gente, nossos ouvintes aqui dessa noite, dessa bela live, é falar sobre a dança cigana artística, que é uma modalidade que eu, a Carol, do Bailarinas do Oriente, não pratico. Eu pratico dança do ventre, né? Já pratiquei outras danças, mas nunca pratiquei a dança cigana artística. Porém, eu conheci ela aqui, vendo vocês. E, e eu me apaixonei vendo vocês dançando. Me apaixonei, eu achei a coisa mais linda. Eu sou muito artística, eu gosto de tudo quanto é arte, e eu acho que a dança cigana, ela, assim como a dança do ventre, te permite ter uma independência, uma liberdade. Eu já fiz dança de salão, e eu sei que na dança de salão, se a gente não tiver um parceiro que evolua, a gente não evolui. A gente fica preso. E numa dança que permite que você seja solista, você se desenvolve, você tem essa liberdade porque você tem autonomia.
E aí, Carol, eu queria Sim. conversar hoje, né? Para quem não sabe, apresentando a Carol, Carol Curiel, ela é professora de dança cigana, né? Dança cigana artística, e eu gostaria que ela falasse para gente mais sobre essa modalidade, como ela é boa para a mulher. Com você, Carol. Vamos lá. É, como você falou, ela é uma dança que permite, ela é muito ampla, ela permite muitas coisas. Ah, tanto que para quem quer, né, que eu tenho um propósito, que eu quero caminhar nessa dança, porque a dança faz parte da minha vida desde que eu nasci e como você, eu me apaixonei pela dança cigana assim, a primeira vez. Foi uma, eu vi diferente de muitas pessoas que chegam na dança pela saia. Eu não tinha visto ainda a dança cigana quando eu comecei. Eu vi o nome, eu falei, gente, dança cigana. Eu conheci a dança aqui na cidade que eu vim morar, que é Caraguatatuba, né? Sou mineira. E eu li num projeto cultural daqui da cidade. Eu falei, gente, dança cigana, eu quero conhecer isso. Essa eu nunca fiz, nunca vi. Então, o que me chamou a atenção já foi, nossa, diferente. Vou, né? E quando eu pesquisei e vi é, muitas possibilidades, muitas roupas diferentes, belíssimas, maravilhoso, colorido, a alegria, a força que essa dança traz, aí foi a minha paixão. Eu falei, nossa, eu preciso disso, quero experimentar. E aí eu, né, fui tentando aqui para conseguir entrar, ainda demorei para conseguir. E eu entrei em 2023. Eu comecei a estudar a dança, aprender em 2023, sem pretensão na época. Né? Aprendi demais com a minha professora. A minha professora daqui, gente, ela é muito estudiosa. Ela também é apaixonada. Então, assim, eu peguei tudo dela. O que eu posso, e a gente caminha junto, a gente está em projetos juntos, é maravilhoso. Né? A gente sempre precisa estar em conexão, sempre estar aprendendo com as pessoas. E aí eu comecei a descobrir as possibilidades, né? Então, eu posso chegar a dança para todos, para começar. Ela é para qualquer pessoa, qualquer idade. Tanto que você vê que eu acho encantador o público que pratica a dança cigana é mais velho. É 35 mais, tem 60, 70. Nós temos aqui uma senhora que dança com a gente, ela tem de 80 também. Gente, isso é encantador, porque ela abraça todo mundo pode fazer, né? E é dentro da sua possibilidade, da sua limitação e traz os benefícios. Né? Os benefícios, né, que é a pergunta que você fez, e para quem só quer dançar, já traz muitos benefícios, porque ela é uma dança que traz muita força feminina, então, ela traz esse resgate para a mulher, primeira coisa. E isso eu vejo nas minhas colegas de dança e nas minhas alunas. Gente, eu tenho uma aluna que eu brilho, assim, quando eu vejo ela. Por quê? Ela chegou, eu acho que ela é um exemplo, assim, para a resposta que você quer ouvir. Porque ela chama Ana Paula, eu não canso de falar dela. Ela chegou, a primeira coisa que ela me falou é que ela tinha, como ela trabalha muito em serviço pesado, ela chegou assim com uma energia masculina muito forte. E ela não fazia mais maquiagem, era aquela correria, né, da vida dela, de rotina que a gente tem. E ela chegou na dança, a primeira coisa, né, eu já vou toda maquiada, porque acaba virando um hábito nosso, né, a gente sai, a gente quer sair numa postura, a gente quer sair com esse empoderamento que a dança traz. Então, esse resgate feminino, a força feminina que ela traz é muito grande. E ela começou a aparecer na aula maquiada, ela coloca aplique, ela vai lá, ela vai de unha, ela vai de brinco, ela vai de flor. Então, você vê como a pessoa chega ali, a pessoa chega e ela tem a possibilidade de absorver o que ela quer, o que ela está disposta, mas ela vai sendo trabalhada por essa energia que a dança traz, né? Porque você está numa postura sempre altiva, que é o que a gente sempre traz nas aulas, então, assim, regra, postura altiva, qual o meu lugar no mundo. A dança cigana, ela culturalmente, né, a maioria das etnias são muito patriarcais. É uma dança patriarcal.
Então, aqui no Brasil mesmo você vê, né? Nós temos três etnias aqui, predominantes, que é Calon, Sinti e Rum. Aqui no Brasil a gente utiliza mais a saia é comprida, então a gente não mostra muito perna, não mostra barriga, porque a gente está se baseando numa cultura que está aqui no nosso meio, é parte, né, da nossa cultura. Então, tem tudo isso, a questão do meu posicionamento, o que eu vou usar, o que eu posso ressaltar em mim, a beleza feminina, e sem contar assim, os benefícios físicos que ela traz. A dança é uma dança, a gente fala que ela é psicofísica, né? Em qualquer dança que você trabalhe, você já tem esse benefício físico, condicionamento físico, a resistência, mas o bônus da dança cigana é essa força feminina, é a possibilidade de você mostrar, né, a sua essência. Ela resgata muito o seu interior, ela também é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque ali você se expressa, nem sempre, até na arte, né? Eu acho que a arte possibilita muito isso, de você extravasar emoções. Ninguém precisa saber. Mas quando você dança, quando você tá ali no seu, sabe, se sentindo, você tá colocando para fora coisas que você sente. Você tá transformando você de dentro para fora. E eu acho que uma riqueza e eu tô falando por experiência mesmo, que foi coisa que eu também encontrei na dança. E eu vi isso nela, e isso me brilha, sabe? Esse resgate feminino mesmo. É essa possibilidade de você estar bem com você, se aceitar como você é, sabe? Não ter um padrão, ter várias possibilidades de você. Eu quero seguir artisticamente, então eu vou estudar. Não, eu quero só dançar, então eu vou levar para esse lado mais ativo, né? Tem várias formas de você trabalhar a dança cigana. Então é um leque muito grande de possibilidades. E vai muito da intenção de quem pratica, mas o alcance é muito grande. Você querendo ou não, se você estiver assistindo, você é transformado. Porque no momento que você entra em contato com essa energia, arrepia. A gente que está ali, né, e essa conexão, a gente sente, mas a pessoa sente também, a pessoa participa, daqui a pouco você vê. E não sei se você já viveu isso comigo. Eu sou louca e apaixonada, né, por dança. Você chega num lugar, por mais que você não esteja bem, você vê a pessoa ali dançando, o sorriso, a entrega, aquela conexão, daqui a pouco você nem lembra do programa, você está ali batendo pezinho. Então, ela traz uma transformação assim muito grande, não só pessoal, para quem está assistindo, essa interação, é uma transformação interna que possibilita olhar para dentro e se reassumir, né, como mulher. E é isso. Eu acho que essa força feminina é o mais incrível assim, da dança cigana. Né? Não tem como você não puxar isso para você. Inclusive, já te faço convite, tá, querida? Porque, como você falou aí, a dança cigana está aberta, venha também. Vem com a gente. Ela é linda. Eu acho a dança apaixonante, a dança cigana apaixonante. Ela é muito linda. Eu acho ela muito feminina. Claro que a minha visão não é de uma praticante, né? É de uma telespectadora, né? Eu assisto vocês e eu acho linda. Eu acho ela elegante. Eu acho ela muito poética, muito expressiva. Eu acho também. E eu acho que são modalidades, tanto ela como a dança do ventre, são modalidades muito saudáveis para a mulher. Como ela nos dá suporte emocional para os problemas da vida, como ela nos dá, como eu posso dizer, equilíbrio, força, né? Porque o mundo lá fora não está fácil, nos surra, nos quebra. E ela é uma arte que ajuda, eu acredito, nesse processo de cura assim, interior. Eu também. Eu passei por um processo com a dança em si, né? De cura. Porque eu falo mais que a boca agora, assim, falo muito, me comunico muito, mas não fui assim. Eu comecei a praticar a dança porque eu era muito tímida, extremamente.
Então eu tive uma transformação assim muito grande com a dança, né? Foi o que me ajudou a me colocar para sair da casinha, né? Sair do nosso mundo, e ela possibilita essa interação. Em cada lugar que eu vou, o que eu mais amo na dança não é. Eu gosto muito do estudo, porque depois eu até vou te contar um pouquinho, mas a dança cigana ela exige estudo, né? Porque justamente por ser muito ampla. Mas aonde eu vou, qualquer lugar que eu conheço pessoas assim incríveis. É maravilhoso o que esse espaço que ela proporciona, né? Essa interação, essa troca, a gente aprende muito nessas trocas. O melhor da dança, para mim, é a conexão. Então, né, essa troca. A conexão é tudo. E é o melhor que você pode pegar para você, porque aí você quebra. Se você tem um paradigma ali, você vai escutar e você vai ver de forma diferente, você vai ver de forma diferente, você abre a sua mente, né? Então, a conexão eu acho que não só da dança cigana, é para qualquer dança, é para qualquer coisa que você for fazer. Eu acho que é o principal, né? Que a gente tem que aproveitar, e a gente não faz nada sozinho. Então, por mais que eu danço um solo, mas eu preciso do conjunto, eu preciso da caravana, né? E o coletivo é a riqueza, é o que traz conhecimento, né? Possibilita a gente ampliar isso e fortalecer, né? Trazer esse fortalecimento para tudo, tanto para a cultura, né? Porque precisa desse espaço, uma possibilidade, assim, a gente tem que contribuir com aquilo que a gente consome. Então, é uma forma de você levar, de quebrar preconceitos, de você falar mais, dar espaço, né? Que eu acho que é extremamente importante. Dar lugar de fala, aumentar a questão cultural mesmo, levar esse conhecimento para quebrar mesmo, né? E aprender mais, e falar, olha, não é assim, né? Muita gente chega na dança cigana, ai, a dança, porque ela é livre, porque, ai, nossa, eu quero ser livre também. E ela tem essa liberdade, porém, ela, para mim, eu não vejo como uma dança, como uma liberdade, não é isso que me pega, que me prende, é a resistência, a força, né? Ainda assim, e eles é diferente de nós, não ciganos, não vivemos nada do que a cultura, né, vivenciou, e tudo o que trouxe essa expansão cultural muito grande, porque eles estiveram querendo ou não querendo, eles passaram, né? Fizeram as suas migrações, eles mudam porque eles querem ou porque eles não querem também. Né? E isso enriqueceu, por mais que seja difícil, e uma resistência, uma luta, eles estão ali, uma superação e tudo isso. E essa força me arrepia. Então eu vejo muito mais resistência. É isso que eu quero pegar para mim. Assim, o que eu pego para minha vida é isso, sabe? Que eu tenho de referência. E eu acho importante a gente levar e ter esse espaço, sabe? Tem crescido, é uma dança muito nova, né? Você vê a dança artística mesmo, ela começou a acontecer depois, né? Vamos dizer, depois da ditadura ainda era ali uma dança mais intuitiva. Então a dança deve ter aí uns 20, 30 anos, artisticamente falando, né? Que ela foi codificada em passos, porque essa é a diferença, né? A dança artística, ela é uma dança feita para palco. Ela é uma soma, e aí que chega a questão do estudo, né? Que a gente precisa estudar, precisa. Se ainda, tudo bem, eu quero só dançar, eu vou ali e faço uma aula, mas se eu quero falar, eu quero levar, eu quero praticar e apresentar, eu quero estar nos festivais, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, né? E como é muito amplo, a gente precisa do estudo. E é uma soma, né? É uma construção, porque daí você vai pegar uma coisa que você não viu, então você vai representar, e você vai ter que sentir, entender aquilo. O que eu quero representar? Qual música representa essa etnia? Né? Então eu vou escolher uma música. O que o cantor está falando nessa música? Porque às vezes eles estão lá tocando um lamento, uma música assim. Nem sempre é uma música brasileira, né? Quase sempre não é, porque a gente tem muita influência. A música brasileira do cigano, a brasileira cigana, que nem todos são ciganos que cantam,
ela é muito mais nova, até a dança começou antes, né? Porque explodiu tudo com Gypsy King, foi pro mundo. Então a gente tem muita essa influência, e começou a partir daí, né? Década de 70, enfim. Então, nem sempre eu sei o que eles estão falando. Uma russa, por exemplo, não tem ideia. Então, mas ela sempre parece uma música muito alegre, então se dá vontade de você. Mas o que eles estão falando? Por que eles construíram? O que eles queriam dizer? Então, eu tenho que ter esse estudo, né? Conhecer o que eu estou representando. Qual o tipo de figurino eu vou usar? Porque também muda demais, né? De acordo com o tipo de dança, a cultura do país, né? Muda muito. O flamenco, por exemplo, tem que ser uma dança totalmente assim, aterrada, postura, firmeza, elegância. Aí você pega uma Roma russa, por exemplo, que é uma dança aérea, uma dança que começa devagarzinho, daqui a pouco você está no seu máximo do cardio, e é lindo, e são assim, são muito diferentes, e são muito lindas, então assim, vale a pena conhecer e estudar. E para eu representar isso, eu tenho que saber, né? Porque eu não posso estar feliz com um pandeiro numa música que está tocando lá, né? Eu não sei o que eles estão falando. Então, esse estudo é muito importante. Eu tenho aprendido, inclusive, muito. Estou fazendo parte do projeto da Lu Singer com a Joy, do Dança Cigana, do festival que vai ter, né, no Rio, do Dança Cigana Brasil. Gente, eu tenho aprendido assim, coisas maravilhosas. E abre muito a mente da gente o estudo, né? Com pessoas que já são referências, que já têm muito conhecimento, já fizeram esse caminho seguro. Então, vai mostrando para a gente a importância. Eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre a importância do estudo. E aí o figurino também, você tem que conversar, né? Eu não vou dançar um flamenco com uma saia, né, de dança cigana brasileira, porque ali o foco é o sapateado, é aterrar, não é? Então, esse estudo é muito importante, a gente tem que buscar sempre para estar dentro do contexto e para eu levar a mensagem correta, né? Para eu representar, já que assim, eu não vivi, então eu tenho que representar aquilo, né? De uma forma melhor que eu possa. Ainda que eu nunca vou representar a cultura cigana. Isso é uma coisa deles. Isso é vida, é vivência, né? Não é arte. Isso é vida. Então, assim, a dança que eles fazem é a dança deles. É uma coisa que a gente tem que respeitar muito e preservar. E o que a gente faz e eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, e eu aprendi até com a professora Silvia, né? Eu faço bastante curso com ela, a minha professora daqui também conheci através dela, Vivi, que é espetacular, conhece muito, aprendo muito nessa troca, estuda muito, e ela fala muito, a professora Silvia mesmo, ela fala muito que nós somos multiplicadores, não é exatamente essa palavra que ela usa, mas disseminadores da cultura. Então, é o que a gente está fazendo, né? O que eu posso contribuir, do que eu conheço, e ainda que seja mínimo, já é alguma coisa que eu possa abrir uma porta no espaço. Então, é muito importante o que eu estou fazendo. Né? Então, esse estudo tem que ser constante. Eu acho que o mais importante da dança cigana artística é você fazer essa busca, né? Essa troca, e ter esse espaço, assim, por ser muito novo, para a gente fortalecer também, né? E em grupo, a conexão, né? Isso que a gente conversou. E quanto mais a gente puder unir as classes, né? Se unir para levar isso e mostrar e falar, a gente só vai ganhar. Porque a gente ganha, né, como arte, as pessoas, né, os povos ali, os humanistas, o povo cigano, eles estão ganhando um espaço. E essa quebra do preconceito, porque tem muito ainda hoje, né? É uma coisa assim que não acabou. É uma coisa que eles vivem muito. E esse espaço para ter essa quebra é muito importante. Acho que é o mínimo. Né? Gente, que aula! Que aula, Carol, gente! Eu estou aqui absorvendo, né, todo esse conhecimento que você está trazendo, estou adorando.
Gente, amo aprender, eu amo estudar. E nessa caminhada com a dança, mesmo que eu não seja, né, da dança cigana, e sim da dança do ventre, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo história, a história cultural de onde aquela dança surgiu, sobre o ser humano, sobre a sociedade, a própria história da humanidade. Se a gente for indo lá para trás, lá para trás, lá para trás já tem as primeiras danças, as primeiras músicas, e aí a gente vê E, que acaba sendo também a história da humanidade, né? Dança no sim, sentido genérico da palavra. E a dança sim. cigana, eu acho lindíssima. Eu entendo, né? Eu não sou, já vou repetir, não sou praticante de dança cigana artística, nem dança cigana raiz. Eu sou uma apaixonada, gosto de assistir vocês. Eu fico encantada quando eu vejo vocês dançando. Eu achei linda as danças ciganas que passaram na timeline aqui do meu Instagram. E aí eu conheci vocês, me encantei e pensei, por que não? Por que não compartilhar isso também na página? Porque é lindo. E o que é belo deve ser compartilhado. E aí eu me encantei por vocês, gente. Me encantei por vocês e Que bom. quero saber mais. E quero que os outros conheçam também, porque, gente, antes do Instagram, eu sou de Belém do Pará, né? E antes do Instagram, eu não conhecia a dança cigana. Nem artística, nem tinha parado para pensar nas étnicas, né? Apesar de existir a dança do ventre da Oase, né? A Oase, isso aí eu já tinha descoberto. Mas não havia ainda. Porque vai aprendendo, é uma caminhada, né? O conhecimento ele é construído devagarinho, e a gente vai aprendendo e vai elevando, né? O conhecimento que a gente tem, vai aprendendo um pouquinho mais. E aí eu me encantei. Sei que existe diferença, né, das danças étnicas, que são aquelas realmente legítimas, do povo cigano mesmo. Aliás, as danças, né, ciganas, porque não é só uma, são várias. Sim, são muitas. Né? Hoje, assim, as danças étnicas e folclóricas, vamos dizer assim, né? Elas são, assim, no meu conhecimento, que são reconhecidas pela Unesco, são duas. Que é ai, desculpa, gente. Que é a egípcia e a indiana, né? Que é justamente a gawazi, que você trouxe, e a calbélia, né? Que é a indiana. Por quê? Né? Porque para você considerar uma dança étnica, uma dança folclórica, ela precisa ser uma dança passada de geração para geração, né? Realmente ancestral, que vai sendo passada. E a dança cigana, nós praticamos, por mais que seja baseada numa cultura, ela é justamente isso, baseada numa cultura. Então, ela sofre influência do local que ela está, né? Aqui na dança cigana brasileira, por exemplo, tem muito desculpa, carimbó, né? Que eu amo, que é da sua terra. Eu também amo, E gente. eu amo. Carimbó é daqui da minha terra do Pará. Gente, eu amo carimbó. E então, assim, vai sofrendo influência, né? O flamenco, lá tem as influências da Espanha e tem a influência dos instrumentos tocados em cada lugar. Então, assim, já não é algo passado de geração para geração. Então, por isso que é considerado dança popular. A maioria das danças ciganas são consideradas, né? Até se você for em festival de dança competitiva, alguma coisa assim, você vai ver que tem essas danças, né? As danças populares, que são a grande maioria. Eu acho que o vem entra, né? Não entra em popular. Eu acho que entra. E que eu também não, da mesma forma, não muito assim, amo, acho lindo, mas eu não tenho conhecimento sobre o vento, mas eu acho que ela entra também em alguns festivais que eu estou falando por alguns com dança cigana, com as danças árabes que ia competir em festivais que estavam na mesma modalidade, então não sei, acredito que seja isso. Mas a dança folclórica, então, seriam mais essas duas, as étnicas, né? Que tem essa característica mesmo. E ainda assim, estudando, eu vi que em alguns lugares eles ainda assim falam um pouco
da dança da Calbélia, assim, não querendo muito colocar, mas ela é considerada, né? O estudo ainda fala, assim, pela Unesco, ela é conhecida como folclore, mas a maioria entra como popular, né? Por essa questão das influências. E é uma riqueza, né? É essa riqueza que faz esse leque tão grande de possibilidades na dança. Mas é isso. Ai, gente, que lindo. Olha, conversando com você, vou aprendendo mais, e eu amo aprender. E, Também. professora, qual é, assim, o seu maior sonho dentro da arte da dança cigana? Artística, né? Artística. Eu acho que, assim, do coração, o fortalecimento da arte, como um todo. A união, a, o pensamento de se fortalecer coletivamente para crescer, ganhar espaço, né? E ser tão conhecida como as outras danças são, como a dança do ventre, que ela tem, né, já aí é linda e ela tem o seu espaço, né? E eu acho que ela ter essa construção de ter, ela é uma menina, né? Ela está crescendo, ela está hoje muito mais conhecida e cada vez mais ganhando espaço, mas eu acho que é isso, que ela cresça e fortaleça como dança, como arte, e que ela seja cada vez mais conhecida, ganhe espaço para ela fazer diferença não só para nós, né, para as bailarinas, para quem está começando, para a parte social, tudo, porque esse fortalecimento é muito importante, né, em tudo que a gente faz. Então, o meu desejo é esse: fortalecimento, reconhecimento, crescimento, que a gente aprenda mais. E, gente, quem dança é feliz, sabe? É o momento ali que a gente extravasa, a gente se coloca, se reconhece, se cura, se trata, assim, né, do seu íntimo. Então, e que isso amplie cada vez mais, né, que cada vez mais pessoas venham para a dança, venham conhecer, para ter essa força mesmo, né, para dominar o mundo, vamos aí. Igual a dança, eu tenho muita referência, assim, eu acho muito bonito como hoje já é fortalecida a dança do ventre. Ela ganhou seu espaço. E o meu desejo é esse, assim, que ela seja tão forte, tão ampla, tão entendida como a dança do ventre, por exemplo, que é linda, maravilhosa também, acho Nossa, que empoderada. lindo. E Gente, isso que se espalha. lindo. Com certeza, né, ela vai se desenvolver, crescer mais. A dança, ela acaba sendo uma grande proposta de união, porque se não tiver união, a dança não cresce. Sim, não, é um Tem que ter união, coletivo. tem que ser o Precisa, coletivo. precisa ter. Né? A gente precisa, a gente foi criado para grupo. Se a Verdade. gente ninguém aprende, não adianta a gente querer sozinho. Né? E quanto mais conexões a gente criar, mais a gente enriquece. E não é de dinheiro, é de tudo, né? É de tudo na vida. Assim. A conexão sempre vai ser a palavra-chave para a gente É crescer. verdade. A conexão, né? E realmente a paixão que leva à dedicação, ao estudo, ao respeito pela arte, ao respeito pela cultura e ao respeito pelo próximo. Gente, Sim, realmente é apaixonante. Carol, de qual cidade você é para o nosso público saber? eu sou do sul de Minas, sou de Pouso Alegre, Minas, mas eu moro há 5 anos em Caraguatatuba. Então, agora sim, já abracei também a minha. Sou de Caraguá. E você dá aula aonde? Paixão, outra cidade. É uma cidade bem aqui coladinha com Caraguá. E aí eu trabalho dando cigana artística num estúdio que chama Moving. É novinho, tá? Também nasceu ano passado.
E a gente tem uma turma muito gostosa, muito legal lá. As mulheres são lindas, maravilhosas. E é uma conexão muito gostosa, né, que a gente cria. Eu fico encantada. Eu adoro, porque a gente fez um trabalho que eu acho que é muito legal que seja feito, assim. Para mim foi muito importante. E eu acho muito assim, né, pelo seu jeito, é uma coisa que é muito a sua cara, né, o de conhecer o porquê das pessoas, por que você dança, né, por que você, qual é o seu objetivo? E né, para esse sentido, até do coletivo, para eu entender o que a pessoa espera, né, por que eu cheguei porque eu transbordo, assim, eu preciso dessa emoção, eu necessito. Mas nem sempre vai ser o propósito, né, de uma pessoa. Aí eu vou perguntar por que você não. E aí, para cada uma, sabe? Para eu incluir minhas aulas, porque eu não quero só chegar lá e falar, olha, isso é a técnica. Isso daqui é uma dança cigana brasileira. Esse é um braço, essa é a posição, a postura. Você tem que ficar e você tem que usar esse tipo de roupa. Né? Porque isso é uma coisa vazia. Eu acho que a gente tem que levar mais. Que é isso que eu estou falando, né? Com você que a gente está falando dessa comunicação. Qual conexão? O que eu estou trazendo? O que eu posso somar também? É porque a gente tem esse papel. Então, eu comecei ali, né? Por que você dança? Aí eu danço por causa da alegria, porque eu só quero ser feliz. Eu quero dançar porque eu quero ser feliz ali. Eu quero desestressar, resumindo, né? O propósito, eu quero tirar o peso. E aí, e já tem outras, não, muito profundo, sabe? Porque eu quero levar a minha arte, porque eu quero conhecer mais, porque eu quero me conhecer. Então, você vê a amplitude de propósitos e a quantidade de coisas que você pode levar para trabalhar e aprender, né? Porque você conhecendo o outro, você fala, nossa, nunca pensei nisso, nessa possibilidade. E o nosso trabalho ali começou muito dessa forma, de conhecer o que eu posso levar, o que eu posso agregar, né? Então, eu trabalho muito nesse sentido com elas. Eu tenho hoje, né, o nosso grupo chama Caravana As Filhas da Lua, que foi um nome sugerido por elas, né? Teve uma votação, todas elas são muito espiritualizadas, porque também tem essa questão espiritual, né? E a gente não, até acho que é um ponto muito importante da gente falar, porque muitas pessoas às vezes eu conheço pessoas que chegaram na dança cigana porque conheceram a religião, através de religião. Mas a gente não trabalha a religião na dança cigana. Não, a dança realmente é isso, é a arte, né? Mas, assim, é o que eu falo muito isso com as minhas meninas. Então, não, a dança não é religiosa, não tem uma religião, né? Ela é mesmo uma arte e uma cultura. Mas eu acho importante a gente falar, porque muitas pessoas chegam com essa ideia de religião, né? E muitas vezes não chegam por essa ideia de religião, né? Então, não, gente, não é uma dança religiosa. Não tem nada disso, né? Muita criação, imaginário coletivo aí. Mas muitas chegam através disso, né? E as meninas são espiritualidade. Eu falo para elas, venham com a sua espiritualidade, porque você não vai deixar ela em casa, né? Não é uma coisa que a espiritualidade é diferente da religião, né? E isso também é uma coisa que move a gente. É um propósito, né? Faz parte do nosso propósito ali, do que faz a gente levantar. Para mim, é assim, a espiritualidade está em primeiro lugar na minha vida, porque é o que me faz estar em pé, para fazer todo o resto que eu preciso. Então, também teve, no início, eu senti isso, sabe? Foi uma conexão muito nesse sentido delas terem essa busca espiritual mesmo, e de, quero, não sei, quero extravasar, quero conhecer, quero sentir. E aí eu falei, quero saber por que você dança. Aí que começou todo esse contexto. E aí a gente formou esse grupo, e hoje tem pessoas que não querem se apresentar, então esse grupo é o grupo de apresentação do estúdio, e a gente, né, agora começou a viajar, porque é muito novo, então já participamos de 2 apresentações. Nós começamos no final, novembro, acho que, do ano passado, a preparar para apresentar, então é bem novo mesmo. Elas estão ainda
A gente está trabalhando um nível ali iniciante para intermediário, porque também tem essa questão dos níveis, né? A dança. Iniciante, intermediário e avançado. E a gente trabalha isso, mas trabalho com o propósito de apresentar. Então, eu não trabalho só essa parte técnica. Eu acho importante esse trabalho todo, por isso eu trouxe a questão até espiritual, porque é olhar a mulher como um todo. Eu te acolher com tudo que você tem e te tentar, né, te ajudar a colocar isso para o mundo. Então, o nosso trabalho ali basicamente é esse. Qual o seu lugar, né? Então, aqui, ó, a postura, ninguém entra primeiro sem saia, porque a saia é o elemento principal da dança. Então, a gente vira a louca da saia quando a gente começa a dançar. A gente fica apaixonada, né? Então, assim, a primeira coisa é isso, né? É como você vem para a aula. Então, hoje, elas são todas armadas, elas vão com as blusinhas que elas gostam, se arrumam. E eu acho isso encantador. Eu amo ver isso. Que esse é o resultado que a gente busca, né? Assim, numa aula sem pretensões, vamos dizer assim, mas que está tendo modificação. Então, elas chegam dessa forma e elas colocam ali tudo. Eu acolho tudo que elas querem. A gente fez a camiseta porque elas querem ter esse pertencimento, que é outra coisa que gera, que é a questão do pertencimento. De você estar ali, essa questão de caravana, né? Nós somos da caravana. Então, essa questão do pertencimento também. E eu tenho também a turma que não quer se apresentar. Ok, né? Por isso, eu quero entender cada uma. Então, assim, quem não quer apresentar, eu trabalho bem, mas uma coisa mais leve. Eu trabalho assim, vamos soltar, vamos fazer uma música alegre. E aí eu sempre coloco ali umas brincadeiras com hip fazendo. No final das aulas sempre tem uma bagunça que a gente faz, a gente tira foto. Então, para deixar tudo leve, né? Então a gente tem esse fundamento aí de acolher e respeitar quem não quer, só quero brincar mesmo, quero estar ali como uma atividade, não arte, né? E para preparar as meninas que querem a arte. Então, e aí eu já levo mais isso que a gente está conversando, a gente tem esse momento de falar sobre, às vezes tem alguma coisa rolando, que está todo mundo conversando, a gente conversa também, e aí, qual a dúvida, né, como está sendo para vocês, porque sempre está em tudo, né? Sempre tem muitas coisas acontecendo e a gente fala, e é muito legal isso, né? É uma forma de crescimento também. Então, a gente trabalha dessa forma, está sendo um trabalho muito legal. Até quando eu comecei a dar aula, a primeira coisa, assim, eu recebi o convite primeiro, né, do estúdio, eles são muito queridos, e eu recebi o convite e eu pensei, gente, mas eu estou ensinando, né? Eu fazia 2 anos que eu estava ali aprendendo a dança. Eu falei, bom, então mudei minha chave, né? Falei, eu tenho formação em educação física, já dei aula em academia, tempo em Minas. E então, assim, a prática de aula eu tenho, mas e o conhecimento na dança, né? Porque eu vi essa quantidade de coisas e possibilidades. Vamos estudar. Então, eu falei, bom, iniciante, a gente vai começar, eu já estava no avançado, né? Já estava ali mais com bastante estudo. Falei, vou usar dessa oportunidade para eu aprender também, treinar mais, né? Então ali eu comecei a estudar mais ainda para eu poder levar. E essa construção está sendo incrível, é muito rico. Então eu estou assim, ao mesmo tempo que eu estou aprendendo muito, buscando fontes para eu levar coisas de valor para elas, né? Tudo isso, ter essa interação. Eu também aprendo muito com o que elas me trazem, com as necessidades. Então, isso daí foi um presente para mim também, assim, tá sendo uma experiência muito rica. Nossa, eu tô aprendendo. Eu acho que, como você, eu também sou assim, como eu adoro aprender, eu adoro estudar e buscar. Então, ali, eu estou dando aula, eu reviso, eu volto 1000 vezes nas aulas. O curso, eu faço curso com a Silvia, né? Ela é minha mentora e tudo mais. Eu comecei a dar aula até por uma mentoria dela, porque ela falou, não,
confiança, vamos que vamos, estou aqui, né? Então, assim, eu estou num grupo dela que ela me deu muito esse incentivo. Quando eu fui tomar a decisão, falei com ela primeiro e tal. Ela é incrível. Né? Ela, na verdade, as professoras que eu Posso fazer uma estive são observação? incríveis. Uma Oi, observação? amor, diga. Gente, a Silvia é a Silvia Braganolo, né? Braganolo. A gente já postou ela Ganhou. aqui inúmeras vezes. Os vídeos dela são muito bonitos. Ela dança lindamente. Ela tem um trabalho lindo e ela dá nos vídeos dela microaulas, né? Pequenas aulinhas do estilo dela, da didática dela. E, gente, ela é maravilhosa. Eu já postei ela aqui, olha, várias vezes. Então, eu já tinha visto no seu perfil que você era aluna da professora, né? E Silvia Braganolo. Ai, mano, tá enrolando a minha língua, me ajuda. Sim, E ó, Ai, gente, rolou que não quer sair. Braganholo. Braganholo. E ela dança lindamente. E você, Carol, dança linda. Eu sou encantada pela sua dança. Você dança lindamente. Você parece, assim, uma obra de arte em movimento. É linda Imagina, obrigada. a plástica da sua dança, a beleza dos movimentos da saia, a beleza das suas mãos. Observem as mãos da Carol dançando, gente. Os braços, Nossa, as mãos que ela faz. Gente, é muito bonito. Por isso que eu digo que é uma dança muito expressiva. linda. Obrigada. Carol, Você é continue. gente carinhosa. Perdão ter interrompido. Imagina, imagina. Mas aí, então, mas é isso, foi isso. Eu continuo sempre aprendendo. Por mais que eu queira passar algo, né, me incentiva a buscar mais. E isso é muito bom. E esse final de semana mesmo, eu tô sempre, você pode ver que eu não paro, cada hora eu tô num lugar, eu tô aqui no projeto com a Vivi, minha professora, eu aprendo muito com ela. E aí eu vou para outro lugar, esse final de semana eu tava com a Fê, com a Fê Abreu. Ela é incrível, que você também sempre posta, ela tem conteúdos incríveis, maravilhosa. Ela, para mim, o que eu queria muito conhecer ela, porque ela é uma referência para mim na emoção, porque a minha dança, eu sou totalmente essa questão da emoção. Eu amo, eu acho lindo, eu acho que é isso que me conecta com as outras pessoas, é a minha forma, cada uma tem a sua bailarina. Você vai descobrindo a sua bailarina conforme você vai dançando. A minha é, eu gosto dessa questão dessa troca de energia, aquilo, a interação com o público. E eu vi a Fê dançando a primeira vez, ela também é uma referência para mim. Na verdade, eu tenho muitas. Ela é A uma Fê, princesa. ela é maravilhosa. E Ela é ela, uma gente, é uma princesa. riqueza de pessoa. É uma riqueza. Eu sou encantada com ela. Nós Porque amamos ela ela é também. um coração acolhedor. Oi? Nós amamos ela também. Nossa, não tem como, não tem como. Ela é mas é incrível, ela é incrível. Então, estou em projetos com ela, estou tendo coisas muito diferentes também. Então, é a questão da conexão, né? Eu conheci ela num festival que eu fui participar, que inclusive, ai, gente, não dá. O Pablo também, que estava nesse final de semana. Depois, gente, vai lá no Reza Lenda, que é um evento que a gente fez esse final de semana, que a Fê, junto com o Reza, que é um bar, né, é um arte bar, que está começando a acolher as danças também, tanto a visual, a gente fez um evento muito legal esse final de semana. E aí lá você que a gente não falou ainda sobre performance. E aquela mulher na performance, gente, não tem. Então, assim, você vê como a gente tem um leque muito grande de inspiração para a gente aprender. E aí, quanto mais a gente busca, mais a gente aprende, tem as referências. Então, aqui eu tenho muitas referências. E cada uma me alimenta de uma forma. Então, na forma da emoção, a minha referência é a Fê. Não tem.
macumba espanhola, acho que a Lu nem sabe. Eu tenho a Lu Barcelos, eu converso com ela, já quis ir para o Rio conhecer a aula dela, mas para mim é difícil, né? Já tive alguma conversa, não tenho tanto contato com ela, mas também me inspira. Tenho muitas inspirações. Nossa, ela E é dança isso. lindo. Ela dança linda, Lu. Meu Deus do céu. É espetacular, entendeu? Ela é maravilhosa. Ela é fora. Dança cigana brasileira. Não, a Silvia é a Silvia. E eu aprendi a conhecer a Silvia através da minha professora, Vivi. E a gente quer construir, fazer coisas diferentes juntos. E isso é maravilhoso. E conheci pessoas incríveis, gente. Que a Lu Singer, a Anne Kellen, tem tantos nomes. A Marracin, a Joy Marracin, gente. A Kalina. Eu tô assim, eu tô aí como você. Eu vou buscando, eu falo, gente, essa mulher é incrível. A Shalimar, a Ju Marconato. Eu já fiz workshop com ela, Esmeralda Moraes. Então, assim, gente, quem quer estar nesse mundo, né? Quem ama a arte, aqui igual as duas Carote, a gente precisa, porque não existe uma caixa, né, para dança. A gente precisa tirar a dança. A dança é arte, então a gente tem que sair das caixas. E a gente só sai buscando conhecimento, se arriscando, que nem eu me considero, fala assim, olha lá, ela se arrisca. Vocês não ligam não, tá, gente? Que eu sou muito espontânea. Mas é verdade, porque vamos fazer. Você topa uma loucura? Você topa fazer um projeto assim? Top, vamos. Então, assim, porque é uma forma de você ter uma visão diferente, você aprender uma coisa, enriquecer, gente, conhecimento, isso é muito importante. E olha quantas referências a gente tem, né? E elas têm anos de estudo, então tem muita fonte boa. É isso que eu quero dizer com esse leque de pessoas maravilhosas. Tem um leque muito grande para a gente se inspirar, para a gente aprender, para a gente alimentar de conhecimento. Nossa, gente, quem começar, vai, começa. Começa porque você não vai conseguir parar de descobrir. É muito. E é incrível. É um mundo maravilhoso, assim, de coisas para você descobrir e trazer para sua. É muito enriquecedor, né? Carol, é isso. A nossa página aqui, ela não é antiga. A Bailarinas do Oriente, esse ano, ela ainda vai fazer 2 anos. Então, ela tem 1 ano e 10 meses, mais ou menos. Então, nós somos ainda crianças de colo. A gente não tem tanto tempo de existência, né, enquanto projeto, né, enquanto comunidade. E ano passado, no primeiro ano mesmo dela, o Instagram começou a me mandar vocês. Eu comecei a ver, nossa, que dança linda, meu Deus. Que coisa linda. E aí eu resolvi fazer, né, que eu ainda não tinha visto outra página fazer uma campanha só de dança cigana. E aí eu comecei para eu conhecer os professores, os bailarinos, as danças. A campanha foi um sucesso, foi estrondosa. E depois eu resolvi fazer outra. Um desafio. Nesse desafio, eu já tinha visto uns vídeos de vocês. E aí eu peguei uma saia de dança cigana emprestada de uma amiga, uma saia preta que não é minha, ela não tá mais aqui, eu já devolvi porque ela era emprestada. E pensei, não, eu vou ficar olhando os vídeos delas e vou conseguir fazer alguma coisa. Eu tenho que sair alguma coisa daqui. E saiu. Claro que eu não sou nenhuma profissional, sou só uma sonhadora. E aí eu me inspirei e fui fazendo. Gente, eu achei a coisa mais linda, né? No caso da dança cigana artística brasileira, o uso da saia grande, porque não só eu amo carimbó, sou do Pará, sou de Belém, mas o efeito plástico da saia fica muito bonito no palco. Fica lindíssimo, né? E eu consegui fazer só olhando vocês os movimentos, né? Que na minha cabeça talvez tenham ficado poncho. E aí eu pensei Com que certeza ficou, é a sua dança. É a sua arte, é a sua peça. Agora é só continuar. É a sua dança. Então, não tem isso, né? É a sua arte, é a sua bailarina, não tem certo e errado para
para algo artístico, Para algo artístico. né? Tem uma construção, é uma construção. Então, e a saia, né? Nossa saia tem muita influência até do carimbó mesmo, né? Por isso ela é ampla, os movimentos amplos, muito amplos. E a saia, eu falo, quando eu começo as aulas mesmo, né, que as meninas estão começando, a primeira coisa que eu falo é que a protagonista aqui hoje é a sua saia. Porque a gente, tudo, né, ela é um elemento cênico, porque nós temos os elementos cênicos ainda, né, o leque, chale, pandeiro, tudo mais, que a gente considera elemento cênico, porque faz parte da composição artística. E a saia também é, mas ela é o elemento principal, né? Você não tem uma dança cigana sem uma saia, que é de onde parte todos os movimentos. E a energia da dança, o encantamento, tudo mais, até o seu empoderamento, ele parte do crescimento. A gente se transforma quando coloca uma saia, não é? Parece que a gente cresce. E ela traz isso. Ela traz o encantamento para quem está vendo, porque é maravilhoso, é colorido, ela é brilho, né? São muita estética que compõe uma bailarina cigana, né? Os acessórios, tudo é uma composição assim muito importante. E a saia, ela é o principal, ela é o que faz sentir. Quando você coloca uma saia, você nunca mais é a mesma. Eu falo. Eu tenho um xodó com a minha primeira saia. Eu sou apaixonada por ela. Esses dias até fui num evento e falei, não, eu vou levar ela, porque faz tempo que eu não levo essa menina. e eu tenho um amor por ela, porque é ali, sabe, a primeira sensação. Quando você faz, você sente, ela traz energia, né? A movimentação, a gente fala que são os 8 manejos de saia, né? Os 8 deitados e tudo mais. Os movimentos, ela traz essa energia pra gente e ela também joga uma energia. Movimento é energia, então ela faz a movimentação e essa interação, né? Ela traz os olhares, ela chama atenção e ela também extravasa. Então, quem tá usando a saia é mágica. Eu sou apaixonada. Carol, eu desenho, eu faço pinturas e desenho também, desenho com várias técnicas diferentes. Por isso que eu sempre digo assim que a minha alma, né, a minha essência, ela é de artista, eu sou uma artista. E quando eu dancei com a saia, eu tô prestando atenção no que você está falando, parecia assim que a saia era o meu pincel e eu estava desenhando a dança no ar. Então, para mim foi mágico. Eu sou muito poética, Ai, gente, eu sou muito artista. isso é maravilhoso, mas isso é o artista. O artista, ele é a emoção, né? Você não vê um artista sem emoção. Então, um artista é a pessoa que quer transbordar. Isso é maravilhoso, né? E você é total. Em cada detalhe, cuidados, as bonequinhas. Incrível. Entendeu? É aquele carinho, aquele cuidado, porque você vê, você coloca o amor. E isso é arte. A gente, o que eu tenho, né? Eu ofereço isso dessa forma, porque a gente constrói as coisas com base no sentimento, na emoção, no amor, né? E cada um coloca de uma forma, né? Isso cria, inclusive é isso. Essa busca que mostra qual é a minha bailarina, qual é a sua bailarina. Por isso que eu falo, arte não tem isso, gente. Você fez errado. Não, você viveu ali, você colocou, você teve essa experiência com a sua saia, você sentiu, você teve a sensação dela, o que ela traz para você, porque é uma troca. Acredite, quem coloca uma saia sabe. Você teve essa sensação, com certeza. Você tá ali, gente, isso é uma troca. Porque ela traz essa energia, ela traz vontade de você, o que eu posso fazer, de você explorar o seu corpo, o seu movimento, a sua possibilidade. E o que eu posso passar também. E ela transborda isso. E a arte é isso, né? É esse sentimento, é o que você põe para fora. Então, não tem como eu colocar o meu sentimento para fora, eu expressar a minha arte, e isso tá errado. Então, assim, eu sou muito assim. Isso pode na dança cigana? Eu posso, de repente, sei lá, dançar
uma dança, eu quero dançar com uma saia, mas eu quero dançar com um leque de tal jeito. Eu posso? Por que não? Não posso sentir, experimentar? Posso. Então, assim, e é o que você falou no início, do quanto ela permite, né? A arte permite, só tem que sair das caixas, né? Porque a gente tende a entrar muito em caixinhas. Não, essa dança, ela é assim. Porque, sim, a cultura dela, ela é assim, realmente. Mas se eu estou fazendo algo inspirado, eu também vou colocar a minha leitura. Querendo ou não, mesmo que você queira colocar aquilo perfeitamente. Eu quero representar o flamenco perfeitamente. Você está colocando ainda a sua leitura, você está colocando a sua bailarina. Então, tem a sua influência, tem a sua arte. Nunca vai ser aquilo perfeito. E eu até falo, eu falo muito do flamenco, porque eu me arrisco no flamenco, né, com a Vivi, minha professora daqui de Caraguá. Me arrisco, entrei assim, porque eu queria aprender, eu sou arte. Tanto que eu sou assim, estou no estudo da Rusca, né, porque tem muita influência do balé e tudo mais, e eu sou totalmente aérea. Então, me identifico muito. E essa terra do flamenco, eu tenho muita dificuldade de aterrar a minha mão. A minha mão eu comecei com balé quando era pequena, depois eu fui para jazz, então eu fui sempre muito clássico. E eu estou tentando desaprender um pouco, dizer assim, e pegar um pouco desse aterramento do flamenco. E eu tenho muita dificuldade. Eu falo a gente tem essas conversas, né? Eu com a Vivi, eu falo, gente, eu não nasci para isso. Mas não é, né? A minha bailarina é outra, tá tudo certo. Eu posso experimentar e aprender e conhecer. Mas, assim, eu tenho consciência de que eu sou aérea mesmo e eu gosto disso, tá tudo bem, né? A minha emoção tá ali e tá tudo certo. Mas eu uso muito o flamenco porque é uma dificuldade para mim gigantesca. O sapateado, aquilo, eu acho maravilhoso, mas eu acho assim, que eu teria que, só nascendo na Espanha mesmo, pra ter aquele corpo da bailarina. Gente, aquilo é incrível, maravilhoso. Mas eu uso muito de exemplo por isso, porque assim, se eu for eu mesma dançar, né, um flamenco, eu com esse corpo, eu sou muito latina, a gente tem muito né, o sangue latino dos rebeleixos do Brasil, e sair disso é muito difícil, é muito difícil. Então, assim, mas eu danço. Eu já me apresentei em flamenco, em sevilhano, eu acho lindo, eu aprendo, dificílimo para mim. Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que dançam, né, até aqui que fazem a aula, que são incríveis, que gostam. A Vivi, minha professora, ela ama, é dela. Você olha para ela e fala, nossa, você nasceu para isso. E a gente pode experimentar, sim, e sentir, porque a gente está experimentando, conhecendo, fazendo a nossa arte. E tá tudo bem, entendeu? É experimentação também, né, professora? É construção. Vamos sair da caixa. Vamos explorar. Assim, não vou fazer porque... Não, experimenta, né? E tá tudo bem. E se eu fizer errado, nossa, eu vou aprender. É uma chance de eu ter mais um aprendizado. Tá tudo certo, né? Ninguém está livre de erro. Quem está livre disso? Não, é assim que a gente aprende. Vamos sair da caixa, gente. Vamos sair da caixinha. Professora, eu queria aproveitar o espaço dessa live para avisar o nosso público que a professora que é de danças ciganas, né? De matriz cigana, que é a professora Ana Flávia Mendes, doou para a nossa Biblioteca do Oriente vários artigos, textos e trabalhos acadêmicos voltados para a dança cigana, gente. Então, agora que a gente não tinha nada de dança cigana na biblioteca, nada, agora a gente já está com a biblioteca mais gordinha e tendo material para quem quer estudar as danças de matriz cigana. Eu adorei, gente. Professora Ana Flávia, muito obrigada por contribuir com a nossa bibliotequinha. Agora ela está mais gordinha. Eu também agradeço, porque eu achei incrível, porque é difícil a gente conseguir achar um conteúdo
Eu aprendo muito mais nessas trocas, porque é difícil. Tem materiais, tem gente, um filme, inclusive, eu não sei se a gente chegou a conversar, que chama Lachodron. Tem no YouTube. Eu assisti despretensiosamente uma vez, assim, sem nada, sem entender o que era aquilo, o que estava acontecendo, se passando. E depois eu voltei agora a assistir, né? Porque até parte do estudo. Gente, assistam, porque você vai entender o caminho que foi feito, assim, né? As migrações, as diferenças culturais, como que uma coisa foi levando para outro instrumento. E ter esse material, ter uma fonte de consulta, não tem preço. Eu vou ser a pessoa que vai ler tudo que eu tenho aí na sua biblioteca. Porque, gente, é muito bom a gente ter uma fonte, ter essa facilidade, porque não é fácil você achar assim, disponível. Tem que aproveitar A o valor. professora foi de uma generosidade, ela é tão humilde, ela é tão boa, que ela me deu a pasta do Google Drive dela que está recheada de material, gente, desse segmento. Porque ela, inclusive, tem um núcleo de estudos, que ela é professora da Federal, né? E ela tem um núcleo de estudos de dança de matriz cigana lá, na UFPA, na Universidade Maravilhoso. Federal do Pará. Então, ela teve acesso a esses trabalhos acadêmicos, essas pesquisas, publicações em revistas. E, gente, tem até uns livros, tudo, gente, é material que está em domínio público, gratuito, né? Não é material que está sendo vendido por editora, não, jamais. Nem material particular de professores. E eu pensei assim, meu Deus, gente, isso é ouro. Ela deu pra gente ouro em pó. Realmente, isso é Que ouro. não é coisa muito Nossa, fácil de achar. não, não é, de verdade. Não é. E de fácil acesso. Nossa, eu já estou. Eu achei isso Dei incrível. uma olhada na Biblioteca do Oriente. Eu achei incrível você ter essa ideia de colocar. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada, gratidão. E professora Carol, também, né? A gente abriu um espaço aqui, apesar da nossa página ser oficialmente de dança do ventre, né? Mas a arte não tem fronteira, a arte tem sentimento. E a gente criou também, já está criando desafios voltados para a dança cigana, né? Temos aí o próximo desafio que já está publicado do mês, né? Que é Danço com as Estrelas, de dança cigana artística, né? Mas ele é muito inclusivo. Quem também for de dança cigana popular, né, dança cigana folclórica, também pode participar. É muito bem-vindo. Gente, todos vocês, todos que queiram participar, é tudo gratuito. E, inclusive, também, né, como estão crescendo, né, os seguidores que praticam a modalidade, né, de dança cigana aqui na comunidade, todos os outros desafios que virão, que são universais, que tanto de dança cigana como de dança do ventre podem participar, o pessoal da dança cigana vai ter o seu pódio específico. Não vai competir com a galera da dança do ventre. Cada um vai ter o seu pódio com as suas medalhas, tudo separadinho, bonitinho. É uma dança linda, mas cada uma tem uma linguagem. Então, nós separamos, né? Isso em reunião com as conselheiras culturais, tomamos essa decisão. Porque nós somos uma equipe, vocês não pensem que sou só eu. E, Somos uma equipe, nós sentamos, nós conversamos, elas me orientam e nós tomamos a decisão nesse mar do isso é um Oriente. presente. Isso é um presente. Porque, inclusive, através. Eu já me xeretei, assim, né? Já tô desde o ano passado nos seus vídeos, né? E, assim, para você ver, eu sempre fui acolhida aí, ó. Sempre fui muito acolhida. E através dos desafios, das, da sua página, das publicações, dos compartilhamentos, eu conheci muita arte, muitas. Assim, eu vi muita gente dançando, gente que eu não viria de forma alguma sem ter essa porta. Então, é incrível. Eu fiquei. Por isso que a primeira vez que eu vi, eu falei, gente,
como assim? E aí eu não larguei mais, né? Foi o ano passado. Então, foi no começo, eu acho, do ano passado. E eu cheguei logo, foi no desafio do clone, que eu acho Ah, que foi. foi no do Eu clone. cheguei, tava no último, que era uma música do filme. Não, do filme, da novela, do filme foi o último. O filme da. Ai, agora já, ó, Da já novela do cheguei clone. no. Já tá aqui, ele brigou. Mas eu cheguei assim no 45 do Do segundo segundo tempo, tempo. e ainda quis vídeo de uma música que estava no. Que fazia parte da trilha sonora. Da Isso. novela clone, sim. E aí eu não parei mais também de seguir. E eu vi como cresceu. E toda vez que você lança, desde o final do ano, eu mando tudo nos grupos aqui. Eu falo, gente, bora? Vamos, porque é isso que cresce. Não cresce tudo, cresce a página, cresce a gente. Você conhece outras pessoas que você jamais conheceria. Isso é muito legal, é muito bom conhecer, ver o trabalho das outras pessoas. Se não Muito fossem bom. E o desafio. sim, por você dar o nosso passinho cigano aí, ó. Amo. Agora. Vai ter e vai crescer ainda Vai. mais. Graças a esses desafios, nessas ações para conhecer a dança cigana no Brasil, que eu consegui conhecer vocês. Eu queria conhecer mais de vocês. E aí, para mim, foi maravilhoso, porque eu fui conhecendo vocês. Entendeu? A primeira campanha, a estratégia é conhecer vocês. Eu comecei a dizer, indiquem para mim professores, artistas de dança cigana aqui no Brasil. E começaram, aí eu fui conhecendo Legal. um monte de gente, inclusive a Silvia. Então, a intenção era conhecer mesmo. E eu fui me encantando, porque eu comecei a ver alguns vídeos, né, no Instagram e me encantei. Eu achei uma arte linda demais, bela demais, encantadora demais. Vocês parecem princesas dançando, gente. Não tem como a gente não se deleitar ao ver vocês dançando. A gente ama, a gente se apaixona. É uma dança apaixonante, é uma arte apaixonante. Eu acho que vale a pena a gente experimentar. Vale, com certeza. Vale. Eu sou suspeita, porque eu sou apaixonada e encantada. Não adianta. E é isso mesmo. Experimente. Carol, você tem algum recado que você queira dar? Um beijo, um abraço, alguma coisa que você queira compartilhar conosco? Eu acho que nossa, eu falei, né, amiga? Eu falei assim infinitamente. Eu acho que deu pra gente explorar muita coisa, né? Isso, assim, que como eu te disse, eu estou engatinhando, tenho muito que aprender, muito. Então, eu quero agradecer. Eu quero agradecer você, a sua página, a sua equipe, em primeiro lugar, por abrir esse espaço, que é muito importante, que isso cresça e se multiplique sempre, sempre. E eu agradeço todo mundo que eu tenho, que eu criei conexão, todo mundo que eu aprendo, porque cada conexão que eu faço é uma referência que eu tenho, que eu aprendo. E não só da dança cigana, eu sigo muita gente, a Ariel, o Pablo mesmo, Ariel Ventre, nossa, aquela mulher espetacular. E eu me inspiro muito nos movimentos, na emoção dela, na força. Eu acho que tem muita similaridade. Eu adoro ela. Encantada também. Então, assim, eu agradeço por isso. Eu agradeço por essas conexões e por a gente conseguir ter essas trocas com as pessoas que a gente se inspira, né? Como a minha professora é uma inspiração para mim, a Vivi. A Silvia é uma inspiração, a Fê é uma inspiração, a Lu, a Camila, a Niquel. Aí tem muitas. Não tem pra falar. Então, assim, a gente conseguir ter essa troca, eu quero agradecer por isso e por esse espaço para a gente poder fortalecer a arte juntas, para a gente poder crescer isso, expandir, levar isso, porque é um bem muito grande, né? Se faz bem para a gente, me faz tão bem que se eu puder alcançar uma pessoa com isso já é maravilhoso, porque eu quero que, do mesmo jeito que faz esse bem, que eu sou deslumbrada e encantada, todo mundo pode ter esse encantamento e isso é maravilhoso, né? Isso transforma a vida da gente. Então,
é isso, eu quero agradecer porque a gente tem, através dessas ações, essas possibilidades. De a gente Ai, engrandecer junto, né? Isso é maravilhoso. isso derrete É meu isso. coração, gente. Isso derrete meu coraçãozinho do Oriente, gente. Porque quando eu ouço vocês dando esses feedbacks, eu sei que o propósito da página foi alcançado. Então eu fico muito feliz vendo que a gente está no caminho certo e que assim a gente deve continuar. Gente, isso é maravilhoso. E para quem não sabe, gente, a Carol, ela ganhou a árvore de prata no desafio de Natal. O desafio de Natal, a Carol ganhou a árvore de prata, que é o segundo lugar, que em vez de ser uma medalhinha de prata, foi uma árvore toda de prata linda, brilhosa, com a neve no fundo. Ela ganhou o segundo lugar. Geral, ainda não tinha separação de categoria cigana e categoria de dança do ventre, que agora tem. Gente, com a dança cigana, ela conseguiu o segundo lugar, escolhida pelo júri secreto. Que eu não participo do júri secreto, tá, gente? Eu não sou jurada do Oriente. O júri secreto é um grupo ultra secreto, que ninguém pode saber quem é, e que ele escolhe com base no seu senso de justiça, artístico e total liberdade, nem eu posso intervir. E a Carol, pelo que eu vi, numa disputa apertada, Carol chegou no segundo lugar. Ai, Gente, e tava linda. é Gente, tão gostoso. ela é muito criativa, ela se preocupa até com o cenário. Gente, é muito bonito. Ela arrasou no desafio de Natal. Jesus, ela foi pá, ela foi linda. Não Ela foi faltou linda. levar o Papai Noel. Mas não, Cadeira mas do trono. já foi um presente. É muito bom. Foi muito Muito bom. legal. E aí teremos mais esse ano, gente, mais desafios, desafios específicos para o segmento da dança cigana, né? Artística, e que todos podem participar. Nós temos alguns ciganos que seguem a gente aqui. Nós temos um professor de dança cigana que é cigano que segue a gente aqui. E nossa, eu fiquei assim encantada, apaixonada por eles e muito feliz e honrada deles estarem aqui seguindo a gente e acompanhando a página. Então, nossa, isso enche meu coração de alegria. E eu fico cada vez mais apaixonada. Eu tenho vontade de ser também uma estudante de dança cigana, Carol. Só que esse ano, eu tô com pouco tempo, com alguns problemas de saúde, que lá no futuro eu vou conversar com vocês em outro momento. Né? Por isso que tudo, como você falou também do lado da espiritualidade, eu sou uma pessoa que tem muita fé em Deus e sei que as coisas não são no meu tempo, são no tempo que Deus quer. Né? Então, no tempo certo, quem sabe aí eu não viro tua aluna, Carol. Uma Ah, Carol lindo. ensinando outra. Vou amar. Vai ser muito feliz na hora que você quiser. Vou Mas encomendar você já uma está. saia, a minha saiazinha, e vir com as minhas ideias artísticas. E com muito Tudo amor à isso que arte, você muito respeito. está estudando, amiga. Tudo isso é estudo, né? Olha essa troca, olha a imensidão das trocas que a gente tem. E isso já é, né? Vamos que vamos, deixa fluir no seu tempo, né? E é isso, eu confio e acredito muito no tempo das coisas. As coisas acontecem como e quando tem que acontecer. E cada vírgula tem um propósito. Também, Tudo eu certo. acredito muito. Maravilha. E no tempo certo, Deus me colocará nessa tua turma online que tu vais abrir para eu poder estudar contigo. Não é? Mas ano que vem, que eu já vou estar bem, já vou ter resolvido todas as questões, minhas questões particulares, e vai dar tudo certo, se Deus quiser, Deus abençoando dará. Isso, Carol, Já dei. né, gente? Carol, você é linda, você dança muito, você dança lindamente. Você é estudiosa, você é dedicada, você é apaixonada pelo que você faz. Você tem muito respeito pela dança cigana e cultura cigana, você tem todo o cuidado, você se aprofunda. Gente, e isso é lindo, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente evolui como ser humano.
E eu vejo que a dança faz muito isso comigo e conosco, mas a gente melhora como ser humano. E você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de conversar comigo, de ter paciência comigo. Digo mesmo. Eu que agradeço demais pelo convite. Agradeço o pessoal que entrou, que está aqui. Olha, gente, eu não tenho, assim, não tenho muita familiaridade, mas estou vendo aqui A live vai ficar os salva. nomes. A live vai ficar salva, que eu sempre deixo as lives salvas. Vou pedir colaboração para você com a live. Depois eu faço uns cortezinhos, que é o símbolo da tesourinha que eu coloco aqui do lado, que são pedacinhos assim interessantes, que a gente conversou umas coisas bem legais e jogo também esses cortezinhos. Tá certo, Carol? Maravilhoso! Eu amei, amei, amei. Obrigada, de verdade, de coração. Foi maravilhoso. Um beijo para você, Carol. Um beijo para o nosso Beijo, meu público. Duas Carols amor. aqui trocando ideias sobre dança e cada vez mais apaixonadas nesse projeto. E aí Beijo, obrigada. eu vou desconectar a live. Quer falar mais alguma coisa, Carol? Não, meu Não? amor. Falamos uma Já falou, imensidão. caramba, gente, não. A gente já falou muito. Gente, Duas Carol, meu Deus. Obrigada, gente. Obrigada, Carol.